tarde. Como vão vocês? Tava muito trânsito, tá muito frio lá fora? Tô achando vocês desanimadinhos. O almoço estava pesado? Não? Então, boa tarde, pessoal. Ah, é. Agora sim, a força da educação. É isso mesmo. Bom, é um prazer imenso recebê-los aqui hoje para falarmos sobre aquilo que nos motiva, né? É o que nos dá esperança, que é a educação. E a educação pública. Né? Eu que sou cria de educação pública, então falar de educação e educação pública é sempre esperança e saber que vai dar certo, né? Bom, somos educadores, estamos entre nossos pares, mas não estamos sós. Traenho aqui comigo outras educadoras que trabalham no Grupo Elo Editorial, a Mariana, que está ali na plateia. Como é que está o pessoal aí, Mariana? Boa tarde. Vou chamar de professoras, né? Porque, afinal, uma vez professora, sempre professora, né? Este é o nosso lema, né, Thaís? Exatamente. A gente está em outra posição, mas sempre professor. Exatamente, sempre professor. E o programa já diz, Fala Educador, então, ao longo, né, da nossa conversa, da nossa troca, vamos abrir para perguntas, então pode nos chamar. E eu queria dizer que o pessoal hoje está muito animado, mas eu acho que o pessoal da manhã, o pessoal Será? à tarde, eu achei. Tô achando eles estão A hora que o Glauco estava fazendo a brincadeira aqui, o pessoal da Chácara Cantagalo ali, ó, deu um show. Uau! Elas são maravilhosas! Ai, que delícia! O pessoal da Chácara Cantagalo Ai, maravilhosas! Como vocês chamam? Roberta, Silvia. Você não faz parte da Chácara Cantagalo? Mas você fez Mas parte você da tá bagunça aqui. Como você chama? Kátia. Bem-vindas, viu, meninas? É porque a Chácara Cantagalo, ela convida para bagunça. Eu gosto. Vou dizer que eu fazia parte do grupo do Fundão, assim, igual o Cantagalo. Ficou famoso, já estão famosos aqui. E o cantinho? Eu estou aqui no cantinho que sempre nos surpreende. Esse cantinho aqui é show. Esse cantinho tem história, viu? Esse cantinho tem história. E eu estou desconfiada, Luciano, que já andaram contando e deixaram cola ali. Porque o pessoal que senta não levanta por nada. Estava vazio? Ah, entendi. E aí, a animação, como está? Está frio aí? Está quentinho? Porque o cantinho é aconchegante. Tá bom? Thaís, estou aqui com a Luciane, que vai falar um pouquinho sobre a expectativa do nosso delícia. encontro. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ela me pegou de surpresa. Na verdade, assim, eu acho que vai ser um bom encontro. E eu posso dizer que eu adoro livros, eu leio, eu compro um monte de livro e fico ansiosa porque eu não tenho tempo de ler. Mas eu gosto muito de livros. Eu gosto do livro na mão. O objeto, o objeto. né? Né? Nada substitui o objeto livro, né? Sim. Aquele cheirinho. Sim. Onde chega aquele cheirinho do livro, é Sim. muito bom. Então, as minhas expectativas são muito boas. Já fiz a minha foto para ganhar o prêmio. Entendi. Tá? Eu vou te falar que eu Lembre-se de também mim. fiz. E eu estou achando muito injusto, porque eu estou aqui desde ontem e não ganhei nada. Mas tudo bem, eu continuo na luta. Então, tá bom. Obrigada pela participação. Ó, não é o cantinho do Cantagalo, mas, ó, a galera tá animada. Oi. Turiguara. Mas agora está rebatizado como Cantinho do Cantagalo. Agora já foi. Agora a fama já chegou. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre educação, sobretudo, né? Mas é importante a gente colocar como um protagonista a literatura dentro dos espaços escolares, que é onde a gente oportuniza tantas experiências, né, e de alguma maneira, a gente dá o acesso, né, democratiza essas leituras para os nossos estudantes.
Bom, para brilhantar o nosso papo, além de vocês, que são as estrelas do dia, que têm a voz, né, eu quero convidar ao palco a maravilhosa autora Fabiana Prando. Seja bem-vinda. Palmas para ela, gente. Mestra em Letras pela USP e uma das mais dedicadas contadoras de história do Brasil, Fabiana Prando se destaca em diversas atividades, além de enriquecer o cenário cultural com programas de rádio, um canal no YouTube e um podcast no Spotify. Entre suas contribuições notáveis está o livro Ubuntu e Outras Histórias Africanas, lançado em parceria com Celina Bodenmiller pela Elo Editora, vencedor do prêmio AELIGE. Esta obra foi também selecionada para o Clube de Leitura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU em língua portuguesa, destacando o impacto social e educacional do trabalho de Fabiana. Boa tarde. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Fico bem feliz. Entre educadores estamos em casa, né? Eu também venho do mesmo lugar que vocês. E uma vez que a mosquinha da educação pousa, nunca mais, né? A gente segue adiante com isso. Então, muito obrigada pelo convite. Ai, que delícia, que bom. Que seja você especial. aceitou. De manhã foi bem especial, né? Foi, e à foi tarde muito também especial. será. Pelo Ai. menos lá de fora parecia que aqui estava bem animado. Estão, viu? Então, assim, eu já sei que vai ter muitas perguntas, Sim. muitas contribuições, porque é uma troca, né? O tempo todo. Sempre, A gente tem sempre. que sempre trocar mesmo. Bom, e para nos acompanhar nessa conversa e deixar ela ainda mais glamurosa, convido ao palco o autor Cláudio Fragata. Palmas para ele, gente. Formado em jornalismo pela FAAP, começou sua carreira como editora em diversas editoras, mas foi na literatura que encontrou sua verdadeira paixão. Ganhador do Prêmio Jabuti, Cláudio é autor de obras notáveis como Zé Perri, A Passagem do Pequeno Príncipe pelo Brasil, que lhe rendeu o selo Cátedra de Leitura da Unesco PUC-RJ, e ABC do Macunaíma, O Herói da Nossa Gente, vencedor do FiniLige 2023. Em 2023, ele também foi premiado na seleção Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio por O Pulo do Gato. Com uma trajetória que une literatura, educação e criatividade, Cláudio Fragata é uma voz essencial na formação humana através da leitura. Obrigado. É uma grande honra estar aqui. Eu acho que esses momentos são muito importantes, esses momentos de aproximação da literatura com a escola, com a educação. E acho que são encontros que deviam ser realizados com mais frequência, né? E, de qualquer modo, é uma felicidade muito grande estar aqui. Para a gente também. Agradeço recebê-los o convite. os dois. Muito obrigada por terem aceitado. A agenda de autor é uma agenda difícil, às vezes, né, que são muitos eventos e tudo, mas tê-los é sempre um grande prazer. Bom, antes da gente começar, eu preciso fazer alguns combinados com o pessoal. Coisa de... bem nome de escola, né? Combinados. Vamos fazer uns combinadinhos. Bom, como a gente disse, em algum momento vai aparecer os vencedores do Instagram, que vocês postaram as fotos, e que eu estou na torcida, porque para mim e para mais alguém, porque eu estou aqui desde ontem e não ganhei nada ainda, tá? E aí, depois, nós teremos um quiz, mas tem algumas regras, porque jogo sempre tem regra, não é? Bom, para participar e validar o prêmio, tem que estar seguindo a gente nas redes sociais. Ela Editora e Perabook. Tudo bem? Então, quem ainda não começou a seguir a gente, para ganhar os prêmios, precisam estar seguindo, porque é a regra do jogo, né? Não dá para ganhar na Mega Sena sem apostar, não é verdade? Bom, para começar nosso bate-papo, eu quero começar com uma pergunta para nortear, e aí depois a gente vai fazendo esse bate-bola.
vão pensando em muitas perguntas, tragam as experiências de vocês, porque a ideia é que a gente possa conversar, que seja uma troca de fato. Nós não estamos falando de cima para baixo, estamos falando como iguais, tá bom? Cláudio e Fabiana, na opinião de vocês, a gente sabe que literatura transita dentro dos ambientes escolares, e a escola está sempre muito presente também dentro dos textos, mas como que a literatura, dentro do currículo escolar, como que eles se complementam de forma efetiva? Vocês acreditam que exista essa junção, de alguma forma, ou não? É uma coisa desassociada? A escola e a literatura? Escola e literatura, o currículo escolar, a literatura dentro desses ambientes, como que ela pode ser vista não só como um terror das provas? Boa, porque para os alunos isso é muito, né? Mais um livro para a gente ler. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer quantas coisas que foram migrando para o ambiente da escola, né? A escola vai virando esse grande guarda-chuva que começa a abarcar muitos temas além do saber formal. E, com relação aos livros também, a gente pode olhar para o livro na escola em várias frentes. Então, tem o livro didático, que é o livro sem o qual a gente não tem acesso a conhecimentos técnicos, objetivos. Então, o livro didático ele está na escola por excelência. Aí temos os paradidáticos, que são os livros que vão nos apoiar, principalmente questões de cidadania, consciência, valores. Então, eles apoiam muito conteúdos que atravessam, né, os temas. E a literatura escapa muito desse formato, né? Porque literatura é arte. Então, a literatura ela está mais preocupada em fazer perguntas do que dar respostas. E aí acaba acontecendo aquele ranço mesmo, porque, puxa vida, como é que a gente vai fazer uma prova do livro? É tão mais complexo, né? É difícil você abarcar o que a literatura reverbera na gente dentro do contexto da escola. Mesmo porque depois vai ter o vestibular, vão cobrar tal leitura, aí como é que eu vou tirar isso do meu currículo? Eu sei que realmente é uma questão polêmica. Então, a minha experiência, a minha visão, sempre aqui é a perspectiva de cada um, né? Ninguém aqui está com uma resposta definitiva. Mas, com tudo que já elogiamos e demonizamos do livro na escola, ainda é o lugar onde se produz mais leitura. É o lugar em que o livro circula mais. Então, nós ficamos com esse desejo em certa medida, oportunizar experiências em que, sim, ainda seja possível ter uma leitura de fruição no ambiente escolar. Né? Até vou me estender um pouquinho, porque de manhã a gente falou das salas de leitura, tudo, e que, muitas vezes, essas salas elas não são físicas, mas elas são muito criadas por algumas iniciativas que amplificam, né? Não é só o espaço físico que oportuniza isso. Sim, sim. Cláudio, e você, na construção dos seus textos, você se preocupa com a recepção dentro das escolas? Porque a gente sabe que, de alguma maneira, eles vão chegar, esses textos chegarão lá, essas obras, né? Bom, eu, como escritor, eu não faço paradidático, não faço didático, eu faço literatura. A minha maior preocupação sempre é contar uma boa história, né? Essa é a minha preocupação básica. E, é claro, eu me preocupo com os meus leitores, né? Eu quero que eles tenham uma boa experiência ao ler um livro meu. E a gente falou até pela manhã nesse ponto, né? Tocamos nesse ponto, de que um escritor sem leitor, ele não existe, né? E o que acontece, muitas vezes, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é que o nosso país é um país de não leitores, né? É trágica essa nossa condição, mas é uma realidade. Então, o que acontece? Muitas vezes, os alunos eles não têm em casa pais leitores, né? Portanto, a literatura, muitas vezes, para ele, é um mundo estranho.
mas não é um mundo hostil, porque quando ele entra em contato com a literatura na escola, ele pode ter uma grande oportunidade de descobrir uma boa história, um bom livro, e falar, nossa, mas não é que é legal? Não é? Puxa, é mais legal do que eu pensava, né? E é onde eu acho que os professores eles têm esse papel importantíssimo de despertar a curiosidade, né? Dos alunos em relação à literatura. E existe uma coisa ainda muito favorável, que é o seguinte: a gente tem no Brasil a melhor literatura possível, literatura infantil e juvenil. A gente tem grandes ilustradores, a gente tem grandes escritores, existem estilos muito variados, né? Enfim, comparada com a literatura que se produz fora do Brasil, a gente não faz feio de jeito nenhum. Ao contrário, muitos profissionais brasileiros são contratados para fazer trabalhos no exterior. Então, eu acho que isso dá um leque de possibilidades muito grande para você conquistar esse público escolar. É aquele famoso, tem para todo gosto e para todo bolso, né? Porque exatamente. Tem tanta variedade cultural que nós temos, né? Somos um país multicultural e quase continental, então essas raízes elas aparecem de alguma forma. Aparecem, com certeza. Dentro da arte, né? Temos uma pergunta ali no cantinho. Esse cantinho é bem complicado, né? Sim, eles nos surpreendem. Bom, estou aqui com a Ellen, ela vai fazer uma pergunta. Gente, palmas para Ellen, porque ser a primeira não é fácil. Ousada, pioneira. Ela abre a porta para coragem. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, como a colega disse do livro físico, né? Vocês, como autores, hoje em dia, com essa tecnologia, vocês pensam nisso, desse livro tecnológico no celular, dessa criança, que, assim, muitos não conhecem nem o físico, mas hoje em dia é muito no celular. Vocês pensam sobre isso? Na hora de estar fazendo esse livro, dessas figuras que eu vi agora, dessas ilustrações? A gente pensa, e é também outro assunto polêmico, né? Porque tem quem é mais purista, quem é mais tradicional, mas se a gente pensar, todos os livros existem primeiro pela oralidade, né? Então, assim, a gente tem que honrar primeiro oralidade. Antes de tomar a forma do livro, oralidade. Depois o livro e agora outras formas. Eu vou dizer que eu sou bem democrática. Eu acho que há espaço para boas histórias sempre. Então, não vejo com medo, pavor, essa coisa de vai acabar o livro, vai morrer, porque agora não está no papel. E vejo todas as gerações, né? Eu que estou nos 50 a mais, tenho muitas amigas que já não conseguem mais ler no livro de papel por causa do tamanho da letra, que o tempo passa, parece que eles estão fazendo umas letras menores. Vocês já perceberam que a impressão fica para economizar papel? E aí, quando coloca na tela, você consegue aumentar, né? Aquele zoom que é bem generoso, né? Eu sou a do zoom generoso. Então, eu parto do princípio de que, se é uma boa história, né, ela é bem construída e ela te atravessa, ela te instiga a ler, a mídia acaba sendo o segundo plano. Então, não olho com maus olhos isso, não. E tem uma questão afetiva, né? Eu, por exemplo, gosto de cheiro de livro, daquele cheirinho do papel, mas não sei, nasci no século XX, não sei como é para quem nasceu no XXI. Tem os audiolivros também, eu gosto muito. Às vezes a gente não tem o tempo para ler o livro, está fazendo alguma coisa, então eu gosto de ouvir também, narrando o livro. Eu acho que é um tempo que estimula muitas formas de acesso a boas histórias. E, para quem fala não tenho dinheiro, gente, vocês já foram em bibliotecas públicas? Eu não sei como é em Cotia, mas aqui em São Paulo você encontra livros belíssimos e novos lá. Então, a gente
talvez seja mais um investimento de tempo, né? Isso que o livro demanda mais da gente, o tempo. Eu acho também que, enquanto escola, toda a estratégia para encantamento, para leitura, ela é válida, né? Vocês vão receber os livros da Elo Editora, agora, né, em outubro, e vocês vão ver que tem um aplicativo. Então, tem audiodescrição, tem a tradução em Libras das obras. Para a gente, enquanto escola, que é um espaço muito democrático, essa é uma ferramenta muito potente, tanto para encantamento, porque é uma outra forma de ler, mas que também ela é muito íntima da juventude, né? Então, além da gente pensar na inclusão da pessoa com deficiência, a gente também tem que pensar nessa nova geração, né? Mais perguntas? Temos, Helenice? Temos aqui. Márcio? Aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Márcio. Eu peço desculpas se eu for um pouco excessivo, mas eu acho que a minha função de educador e na oportunidade de estar conversando com autores... Eu não entendi. Se for um pouco... Excessivo. Excessivo, mas a oportunidade de conversar com autores e indiretamente com a editora, eu tenho uma questão para colocar. Sim. O senhor disse uma coisa muito interessante, que eu também penso, né? Mas eu penso ao contrário. O senhor disse que o Brasil é um país de não leitores, mas para quais leitores estamos escrevendo? Estamos escrevendo para quem? Por exemplo, Alencar escreveu para quem? Sim. Alencar escreveu para uma sociedade burguesa. Sim. Não nos interessa. Por exemplo, a mim, a literatura de Alencar me interessa como um ponto de vista crítico sobre ela, correto? Para a sociedade que ele quis construir. Não é a sociedade que eu quero viver, correto? Se disse que você é o que você come, então você é o que você come. Lembra essa fala? Você é o que você lê. Mas você lê o quê? Estão escrevendo o quê para você ler? Então, eu acho o seguinte, que falta uma literatura no Brasil que fale do brasileiro, para o brasileiro, para essa juventude, que em grande parte está ouvindo rap. Por que ela ouve rap? Por que ela ouve rap? Por que ela ouve funk? Tem uma cultura ali que ainda os escritores não estão falando para ela. Sim. E dou um exemplo, sem ser direto, mas também sendo. No ABC de Macunaíma, que eu estava olhando, não tem o capítulo Macumba. Macumba é o capítulo que trata da cultura mais diretamente, mais especificamente, mais claramente, da cultura negra. Então, para mim, o capítulo Macumba no ABC de Macunaíma faz falta. Então, talvez o que falte é escrever essas pessoas todas. Eu vejo essa editora uma coisa maravilhosa, que são as ilustrações da editora Elo, que elas trabalham muito, você pode olhar com tanta tranquilidade, a cultura africana está presente nas ilustrações, descaradamente, claramente. Você vê, quem conhece, olha e percebe. Mas, no entanto, nos autores, não. Não tem um autor negro no que eu estou vendo, pelo menos. Então, você, assim, se você é o que você fala, né? E concordo com o senhor quando o senhor disse, eu faço literatura. Porque eu levei uma nota 5,5 na faculdade, porque eu defendi que não existia literatura infantil, mas sim boa literatura. Então, assim, essa é a pergunta que eu faço. Para quem estão escrevendo? Será que estão escrevendo esse público que vai se ver, como ele se vê na ilustração, será que vai se ver dentro do livro também? Será que não faz pausa para esse escritor, o Macumba, no Macunaíma? Bem, eu quero voltar até atrás, responder também a ela, que, assim, não tenho medo nenhum do livro digital, do mundo digital, né? Eu acho que são veículos e ferramentas e linguagens completamente diferentes. Eu vejo que o livro, como objeto, ele é muito desejado, né? É algo que, quando você gosta de ler, quando você gosta de literatura, você tem um livro físico, é diferente de tudo, né? Então, assim, é legal você ler o livro no seu celular, ler um texto, é legal, mas não tira o prazer de um livro, sentir cheiro de livro, né? Papel, a tinta, né? do papel, não é outra coisa. Então, não tenho medo nenhum. E eu vejo, né? Hoje as editoras, a gente está falando de público, de brasileiro que não lê, etc., mas hoje quem lê no Brasil são os jovens. Eles são, na escola, principalmente, fora da escola também, tanto que todas as editoras brasileiras, todas,
nos últimos 20 anos, criaram departamentos específicos de literatura infantil e juvenil. Né? Por quê? Porque é onde eles vendem mais. Né? Então, durante muito tempo, as pessoas tiveram essa ideia de jovem não lê, né? Meu filho não lê. Claro, existe uma dificuldade, que é o seguinte: se você não vê o seu pai e a sua mãe lendo, você não vai ler também. Vou ler para quê? Né? E daí é que o papel da escola, eu acho importantíssimo, fazendo essa ponte. Só que é o seguinte: quando eu também destaco os diferentes estilos, os diferentes escritores que nós temos, né? Isso permite que a escola também escolha livros legais. Eles podem, inclusive, perguntar para os alunos: o que é que vocês querem ler? Né? Existe isso, dá para escolher, e escolher livros interessantes. E aí, assim, não fazer disso uma coisa obrigatória, tem que ler, né? Mas fazer disso uma grande, não é, uma coisa de grande prazer, né? E eu vejo que isso acontece muito, né, na minha experiência, em relação no meu contato com os professores e escolas. Isso acontece com muita frequência, né? Porque não existe coisa pior para você matar o gosto da leitura quando você obriga, quando vira uma coisa obrigatória, né? Então, tem gente que não pode nem pensar em Machado de Assis, porque muito cedo enfiaram Machado de Assis goela abaixo, quando eles não tinham nem repertório para poder ler, né, o Machado de Assis e tantos outros. Né? Agora, dentro da literatura infantil e juvenil, vocês vão encontrar autores muito diversificados. Né? E dá, sim, para fazer essa ponte com muita alegria, né? Enfim. Agora, voltando à sua questão, eu não me lembro exatamente o que é que eu escolhi para o verbete M, mas eu tinha uma limitação de verbetes. Né? Eu podia repetir algumas letras, outras não. Né? Foi com muita dificuldade que eu adaptei o livro Macunaíma para jovens, né? Porque ele, de cara, o slogan do Macunaíma é um herói... Sem caráter. Um herói sem caráter. Como é que você vai falar sobre isso com os jovens? Né? Você não pode exaltar isso, né, de forma alguma. Né? Eles não têm esse repertório para entender isso. Então, foi com muita dificuldade que essa seleção dos verbetes foi feita, e a ideia era realmente você contar a saga do Macunaíma, você lendo todos os verbetes, você teria, no final, uma leitura do livro. Né? Agora, se faltou macumba no Macunaíma, eu acho assim... eu tenho outros livros mostrando para o leitor palavras que vieram de lá, vieram do continente africano, e que a gente fala no dia a dia, e nem sabe que vieram de lá. Né? E isso eu acho que é a melhor forma de você mostrar que existe uma aproximação, que a gente tem a África dentro de nós. A gente tem, ao falar, né, chamego, ou, né, você... Cafuné, né? Palavra maravilhosa. Enfim, e essa é a ideia. No livro que eu acho que vocês receberam também, da Elo, que é Um Sonho Cor de Verde, né? A gente teve uma preocupação, ali é um grupo de crianças que estão zelando pela natureza, que estão preocupadas, também estão sofrendo, né, pelo desmatamento, sofrendo por todos esses ataques que fazem, né, a nossa Mata Atlântica. As questões, né, dos povos originários, você traz também no livro. Estão representados. Então, ali tem crianças indígenas, tem crianças negras, tem crianças brancas, tem meninos, tem meninas, né, e todos unidos por essa causa.
Então, assim, essas questões, elas aparecem. Eu gosto, principalmente, quando elas aparecem naturalmente, quando a gente não fica assim... ao mesmo tempo que eu acho, no caso, por exemplo, do povo negro, a gente tem uma dívida, é uma coisa vergonhosa o que aconteceu com os negros no Brasil. Todo mundo conhece a história, né? Eu acho vergonhoso isso. Toda vez que eu penso na escravidão, eu sinto vergonha, né? Então, acho que tudo que se fizer, qualquer texto que conscientize, que traga isso para discussão, né, para reflexão, eu acho absolutamente válido e importantíssimo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é complicado você também começar pelo contrário, entende? Já vou fazer um livro e vou colocar isso, porque isso tem que ser... Né? Eu prefiro quando isso acontece naturalmente. Tem a professora ali que quer fazer uma pergunta, você passa para ela? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A minha colocação não é bem uma pergunta. Na verdade, eu quero só fazer uma observação que eu acho que é válida. A gente precisa refletir um pouco nesse crescimento afrodescendente que aconteceu em nosso país. Sim. E isso é notável hoje. Então, acho que é um ganho, né? Antigamente, nas escolas, se falava só sobre escravidão. Eu queria me afundar na carteira. Hoje, eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história linda de origem, de valorização negra, que venha dos nossos povos africanos. Então, eu vejo isso como um ganho, né? Hoje, eu falo do meu povo com maior entusiasmo, com uma maior alegria, e não quero mais me esconder embaixo da carteira. E as nossas crianças, eu tenho certeza que se colocam muito bem hoje em dia, como nós não nos colocávamos antigamente, mas por quê? Nós não éramos valorizados. Hoje as crianças nos ajudam, elas nos indicam, elas nos norteiam enquanto a nossa valorização. E eu acho que é um ganho. Nós, negros, hoje em dia, estamos, sim, em muitos momentos literários, paradidáticos, didáticos, sendo valorizados. Sim. Tá bom? Nossa, parabéns, gente. Parabéns. É isso mesmo. Afinal de contas, né, a nossa origem ela tá na África, né? É isso mesmo. Tinha mais alguém querendo fazer pergunta? O Adalberto, ele está esperando. Agora eu estou enrolado, que a minha pergunta ficou lá para trás. Já esqueceu a sua pergunta? Não é linear. Volta. Os diálogos, eles não são lineares. Eu vou tentar conectar, juntando, né, o que foi discutido. Quando o Cláudio estava no começo da fala dele, né, ele estava falando, enfim, da literatura de modo geral e das dificuldades que existem da gente ter leitores, né? E você disse que a gente tem muitos autores, né? E de fato a gente tem autores sensacionais, tanto quando a gente pensa nos clássicos, né? Que até a gente vê o boom na internet quando começam a descobrir, os estrangeiros começam a descobrir o Machado de Assis. Nossa, esse cara é sensacional. E a gente tem na arte de modo geral, né? O Márcio falou do rap e tudo mais. Nossa, quando a gente ouve Racionais e pensa no que a Roberta está falando, e a gente lembra de Negro Drama, eles colocaram tudo isso ali, condensaram toda essa história numa única letra. Né? Então, a gente tem coisas sensacionais. Aí, quando o Cláudio estava falando, eu estava pensando assim, a gente tem realmente uma literatura brasileira sensacional, né, uma arte, de modo geral, sensacional, e quando a gente trabalha com os alunos a produção de texto, a gente descobre que a gente tem ali escritores. Isso. A gente se surpreende com o quanto eles escrevem, né, o quanto a gente é capaz de tirar ali a escrita deles. Eu viro fã de aluno com o que eles escrevem. Aí, caminhando nisso tudo, a minha pergunta, né, dentro de todo esse comentário, a minha pergunta é, dentro da escola, aí para os dois, para que serve a literatura? Pensando em tudo isso. Uma pergunta bem simplesinha. Bem simples, a gente pode ficar dentro pouco tempo, né? Simplesinha. Bom, eu começo essa reflexão lá, puxando, vamos viajar no tempo, pensar, isso foi em 88, que o Antônio Cândido falou do direito à literatura. Então, esse texto de direito à literatura é uma coisa assim, emocionante, né?
você pensar que todos nós temos direito à literatura, né? Um direito humano, que é esse lugar que nos constitui como humanos, né? Essa capacidade incrível de imaginar, de sonhar, de ser possível um menino que está sentadinho ali, quietinho, de repente ele escreve e você fala, uau, cabe tudo isso dentro desse cara, né? É uma coisa assim extraordinária. E como isso é essencial, é um alimento mesmo, né? Para toda a nossa... É o que nos torna humanos. Eu fico pensando, às vezes, uma preocupação hoje do mundo contemporâneo com a técnica, com a tecnologia, com as invenções, super robótica, botar meu filho na robótica, tal. E aí você lembra que, para existir tudo, né? A gente aqui fazendo essa mágica, gente, celular é uma mágica, eu não sei até hoje como funciona aquele telefone antigo, mas alguém precisou parar e imaginar isso. Imaginar uma estrutura que seja uma cadeira, né? Olha que tecnologia bárbara, alguém imaginou isso. Então, acho que esse lugar... Júlio Verne, né, um escritor francês, isso no século XIX, ele falava em celular, quer dizer, era uma coisa que não existia, porém, ele já falava de um aparelho com quem as pessoas se comunicavam e se viam também, né? E literatura. Então, eu vejo que a literatura é esse exercício, esse lugar que você tem essa capacidade de exercitar o ilimitado, né, do ser humano. E isso é extraordinário, que você não sabe o que vem dali, mas vem. Então, abre espaço que vem. Isso. Temos mais uma pergunta? Temos. A Miriam está aqui aguardando há um tempinho. Quase desistindo já. Não desiste, Miriam. Não desista, não. Não desiste, que ainda dá tempo. Boa tarde a todos. Está só começando. A todas. Peço licença para as meninas, mas a minha pergunta é para o Cláudio. Isso. Uma fala sua me fez fazer essa pergunta. Me encantou, e aí eu pensei no meu pequeno lá na escola, quando você falou assim, que você escreve histórias boas, né? Aí eu fiquei, isso me chamou a atenção e me encantou essa fala, histórias boas, porque está mudando um pouco, agora a gente está tendo mais acesso, um pouco mais de livros, a educação está sempre mandando, a gente está sempre em feiras, então está mudando um pouco essa realidade que até então era muito distante, né? Então, o livro era uma coisa que não tinha muito interesse para eles, né? Ficava lá, não tinha interesse. Aí, quando você falou que você escrevia para histórias boas, aí eu pensei o seguinte, o que é que faz, ou em que momento, o senhor para ter essa imaginação de história boa? Por quê? A sua história vai encantar um monte de pessoas. Se a sua história não for boa, se o seu livro não for bom, vai perder o encanto. E o seu objetivo, eu tenho certeza, que é puxar esse encanto e levar com que a leitura torne-se real para a vida daquela criança. Eu cresci, como todo mundo também já deve ter ouvido isso, que quando a gente lê, a gente viaja sem sair do lugar, né? Então, eu cresci nisso. Então, já que lá no Nordeste nós não tínhamos muitas opções, então, qual era o nosso momento de viagem? Leitura. Né? Então, quando a gente estava lendo, se imaginava, via, e isso era muito enriquecedor. Então, eu queria saber do senhor, em que momento o senhor para ter essa imaginação de criar essa história boa para que a sua escrita mude a vida de alguma criança, de um adulto, como me fez agora, repensar quando o senhor falou que o senhor escreve histórias boas. Então, essa fala já... Imagina. Então, imagina para uma criança quando pega seu livro, quando lê a sua história. Né? Então, essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigado pela sua pergunta. Mas, na verdade, é o seguinte, eu tenho já alguns anos de profissão, né? Alguns anos eu vivo disso, eu escrevo, né? Escrevo para esse público, crianças e jovens. E, no contato com eles, você vai percebendo um pouco o que é que eles gostam, que repertório que eles têm, né? E, necessariamente, você não precisa falar
sobre o universo deles. Isso pode até soar um pouco falso, né? Eu sou um cara de 72 anos, então, se eu quiser arremedar o mundo jovem, né, eles vão perceber o que esse velho está falando, está louco, né? Mas eu acho que é exatamente o contrário. Quando eu ofereço uma história, eu estou oferecendo um mundo novo para eles, entendeu? Um mundo que eles não conhecem, que vão conhecer ali, né? Um mundo, como você bem disse, né? Uma história te leva para muitos lugares, né? Te tira daqui, te joga em outro plano, né? E acho isso muito importante. Eu acho que é uma ampliação da sua mente, da sua vida, do seu repertório, né? E é isso. Eu não sei explicar muita coisa, porque eu era muito, mas muito criança. Eu não sabia nem escrever. Eu fingia que escrevia e eu queria contar histórias. Eu ficava lá num canto do apartamento que a gente morava e rabiscando folhas e folhas de papel. E, para mim, aqueles rabiscos eram histórias, porque elas estavam passando aqui na minha cabeça. Eu não sabia registrar com letras. Mas, quando, às vezes, meus pais até viam aquele monte de papel rabiscado, eles falavam, mas o que é isso? História, leia. Né? Então, era um impulso muito forte que eu tinha. Eu nunca tive dúvida de que eu seria escritor. Nunca. É a única coisa que eu sei fazer. Eu não sei fazer mais nada direito, só sei fazer isso. Então, eu não tenho assim, uma explicação muito objetiva e clara de por que eu escrevo histórias. Eu escrevo histórias para não morrer. Eu escrevo histórias porque eu quero que as pessoas descubram essa maravilha que é a literatura, né? Que elas tenham que elas expandam o seu mundo, né? Porque a literatura serve para isso. Então, cada vez que eu escrevo um livro novo, é um mistério. Assim, não sei se eles vão gostar, se vão. Então, agora, com a ajuda do mundo digital, do Instagram, as pessoas me mandam, né? Os jovens me mandam muito. Adorei seu livro. Eu gostei, sabe de quê? Disso, daquilo outro, né? Eu me identifiquei muito. Eu tenho um amigo que é igualzinho o personagem X, né? Então, eu fico muito feliz com isso, porque eu penso, bom, então, essas histórias estão chegando ao seu destino. Porque a gente também tem isso, né, Fabiana? A gente não tem muito... Quando falam, o escritor... ele tem um trabalho solitário. É verdade. É você com o seu monitor na frente, né? E você não tem assim, um retorno imediato. Né? Então, você fica assim, será que isso está bom? Por mais recursos que a gente tenha, eu tenho alguns escritores amigos que eu mando, às vezes, o texto. Fala para mim, o que é que você acha? Está bom isso? Não está? Mas isso ainda não é suficiente. Só funciona quando um leitor te manda uma mensagem falando, nossa, eu gostei demais desse livro. Né? Aqui, o meu livro Pela Pera Book, ele é um livro que eu escrevi para as pessoas rirem e chorarem. Não escondo isso. Eu quero que elas chorem, que elas se comovam até as lágrimas. E o que eu tenho percebido é que isso está acontecendo. Então... eu acho que é uma boa história. Eu acho que uma boa história... Shakespeare faz isso, faz a gente rir e chorar, não é? Eu acho que uma boa literatura faz isso. Quando eu digo boas histórias, são histórias feitas para comover, são histórias feitas para tocar as pessoas. E é isso. Muito bom, muito bem. E as suas histórias, você deixa tantas lacunas para a gente interagir com os seus personagens, com os enredos, e é tão gostoso isso, né? Sim. Temos mais uma? Sim, temos mais uma pergunta aqui com a Lucimara. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A pergunta para os dois. Como é a relação de vocês com os ilustradores?
porque vocês são escritores. Vocês imaginam o livro, imaginam a sensação que isso vai criar no leitor. E quando o livro fica pronto e chega para vocês, como que vocês reagem com a ilustração? Olha, pense numa felicidade. É uma felicidade. Ótima pergunta. Não é uma ótima pergunta, porque a gente fica sonhando com a ilustração. Eu, de uns tempos para cá, ando desenhando bastante, coisa que eu nunca fiz, mas resolvi desenhar, por que não? Né? A gente não sei por que, de repente, a gente para de desenhar, mas, enfim, eu faço os meus desenhos lá de xereta, mas nunca ilustrei nenhum dos livros que eu escrevi. Mas a gente tem esse processo com a editora, né, de vai e volta, e a editora é sempre muito democrática e passa para a gente, olha, tem esse ilustrador que a gente está conversando, esse tem agenda, veja o que vocês acham, e manda. Gente, é uma sensação assim de que o livro cresce tanto e tem uma sensibilidade do ilustrador dialogar com o livro e enriquece demais. Então, eu não vejo o ilustrador como um coautor, né? Porque é um outro registro. Antigamente era como se a gente tinha uma outra forma. Se vocês forem curiosos e pegarem os livros mais antigos, é como se tivesse meio que o texto legendando uma ilustração. Hoje não, né? A ilustração às vezes conta uma outra história. Então, a sensação assim, eu acho a parte que eu mais gosto, quando o livro está chegando assim, eles mandam, olha, veja o ilustrador. Nossa, é lindo, é muito, muito gratificante. E você se sente diante de um coautor, essa é a sensação, porque o livro é um com a ilustração e é outro sem a ilustração. O Ubuntu, esse rapaz, assim, que coisa linda, ele fez cada coisa aqui, né? Valorizou demais, muito bonito, muito especial mesmo. Obra de arte. E você? Bom, é o seguinte, eu acho que um mau ilustrador ele acaba com o seu livro. Acaba. Não tem salvação. Você pode escrever a coisa mais maravilhosa do mundo, um livro mal ilustrado, é um horror. Enfim, mas eu tive muita sorte sempre. Também. Muita sorte, porque praticamente os melhores ilustradores do Brasil ilustraram livros meus, o que eu acho um grande privilégio. Né? Sempre fiquei... Tem um livro meu, um dos primeiros livros que eu escrevi, e que agora está aqui na Elo, que chama O Voo Supersônico de Galatea. Então, é uma galinha, que é uma história, né, que tem um menino que está inventando essa história, de uma galinha que se apaixona por um suposto galo que vivia na Lua, e ela vai até lá para conhecer o galo da Lua. E aí, esse livro, aqui na Elo, ganhou um outro ilustrador, muito lindo também. Mas, quando ele saiu por outra editora, o ilustrador era Cláudio Martins, um ilustrador também, assim, ele já morreu, mas era um clássico, assim, E ele, ao contrário dos outros ilustradores, ele começava pela capa. Então, a primeira coisa que ele me mandou, o que não é muito comum, foi o RAF da capa. E quando eu olhei para a galinha que ele tinha desenhado, eu falei, é a Galatea. É a Galatea. Ele soube, melhor do que eu, ele enxergou a Galatea. Então, acontece muito isso. Eu tive uma única vez, e também graças a todos os deuses, esse livro também está aqui na Elo. Foi resgatado. Foi a única vez que eu ganhei um livro horroroso. E foi uma coisa que o editor me enganou, sabe? Ele me enganou, porque ficou enrolando. Eu cheguei a sugerir, olha, eu quero muito que esse livro seja feito pelo Biri, que é um ilustrador que eu adoro. Tem o Biri aqui. Mas aí o Biri Sarkis. O Biri tem aqui na Elo. Vários livros aqui já, não tem? Tem a parceria com você, inclusive no Faca Tatu. Porque foi uma coisa que eu pedi, eu pedi para a Elo esse resgate. Eu falei, esse livro eu escrevi pensando no Biri, né? E eles me deram esse... Mas o livro original, a editora passou para um rapaz completamente inexperiente. Ele nunca tinha feito uma ilustração para livro, nunca. Mas ela queria economizar, né? O Biri ia cobrar muito mais. Acho que ele nem cobrou nada, esse menino. Ele achou uma oportunidade, uma oportunidade. Parceria com Cláudio Fragata. E quando eu vi o livro, eu queria chorar. Era horrível.
Era medonho. Eu nunca falava desse livro, não punha na internet. Porque saiu assim mesmo, ficou assim. Saiu. Ela só me mostrou o livro depois Pronto. de impresso, pronto. Né? E então isso ficou na minha cabeça, assim, eu não olhava para o livro, nem em casa eu olhava, deixava o livro lá. E aí aconteceu isso. Eu trouxe o livro para cá, a Elo, quando viu, falou, não, quero fazer. E eu falei, só peço uma coisa, eu quero o Biri. E o livro saiu lindo, maravilhoso. Virou outro livro. Outro livro, virou uma outra coisa, né? Porque Biri é um profissional, daí também, da linha de frente e tal. E era um livro que chama Paca Tatu, Cutia Não. Quer dizer, Cutia Não. Cutia Não é a frase folclórica. Nada contra vocês, nada contra Cutia vocês. sim. Cutia sim, cutia sim. Cutia sim. Literalmente, né? Cutia sim. É o meu livro mais militante, assim, ele é mais... E aí, quando eu vi o livro pronto, ilustrado pelo Biri e tudo... Como? Essa tá passando aqui atrás, Aí, olha. aqui, Cutia sim, já corrigindo. É lindo. Paca Tatu, Cutia sim. É um livro que tem assim muitas camadas mesmo, sabe? Assim, fala de inclusão, fala de bullying, fala de injustiça, fala de racismo, fala de tudo. Então, é contra tudo isso, né? E aí, bem desenhado, bem ilustrado, ele ficou muito bom. Aí rolou uma inclusão, porque antes você não tinha inclusão. Não tinha inclusão, não tinha nada. Tinha só uma grande... rejeição. Rejeição total. Foi o único caso também, porque depois, antes mesmo e depois, nossa, é uma satisfação enorme. Cada vez que eu vejo um livro, né, cair na mão, às vezes sou eu que peço, né, para o editor, falo, eu queria muito que esse livro fosse ilustrado por fulano ou por fulana, né? Mas às vezes não tem acordo, ou a pessoa está muito... Ou muito ocupada, né? Não todo ilustrador está sempre ocupado. Está né? sempre ocupado, eles trabalham muito. Ou então não tem acordo com grana, né? Eles pedem um valor que aí a editora... Não paga. O projeto tem, às vezes, né? Mas a gente acaba chegando sempre num acordo, né? E nunca mais isso aconteceu, e espero que nunca mais... A experiência fica outra, né? Quando tem essa ilustração. Sim, muda o livro. Temos uma pergunta ali em cima. Sim, temos, com Marcial. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu e a Marli, nós trabalhamos numa escola onde são adolescentes, estão naquela fase difícil para ler, mas nós tivemos uma grata surpresa, o aluno Lucas, né? O Lucas, toda manhã, ele vem cerca de 2 horas antes do horário, senta na frente da escola e começa a ler livros. Ele, em conversa com a gente, ele nos passou que esse ano ele leu mais de 100 livros. Ele foge de casa e vai até um castelinho que tem próximo da escola, que é abandonado para ele poder ler em tranquilidade. Então, esse aluno, ele surpreendeu a todos. A Marli era a nossa professora de literatura, né? Então, ela ficou abismada. Nós fomos conversar com ele e ele sente uma paixão doida pela leitura. A minha pergunta é, de onde vem essa magia? De onde vocês conseguem pegar uma criança que vive numa comunidade difícil, estuda com adolescentes que não gostam tanto de leitura e se apaixonar dessa forma? Ingrediente secreto. Bom, impossível não perguntar, se vocês perguntaram isso para ele, né? Também. E o que ele respondeu o quê? A Marli conversou. Não, porque eu acho que... Eu tenho a minha opinião, mas a dele é primordial, né? Boa tarde a todos. Ele disse que começou a se apaixonar pelas letras. Aí ele começou a ler. E assim, ele procura livros. Ele tem novidades? A senhora tem mais algum livro para me indicar, para me dar, para me emprestar? E já leu todos, e a gente fica indicando outros para ele ler, para pegar na internet, para ler. Mas ele gosta do livro físico. Pois então, o que
eu posso responder, né, conhecendo esse lugar dele, porque eu também tenho essa mesma experiência com os livros. E isso se estende também, muitas vezes, quando a gente vê o jovem jogando muito videogame, né? Por que ele gosta tanto daquilo? Então, acho que a gente tem que ter uma apreciação do que está acontecendo no mundo real, no mundo externo, e o que acontece dentro desse container da narrativa, né? Então, muitas vezes, o que está acontecendo fora é tão caótico, sem sentido, assustador, doente, que eu só vou encontrar um lugar que faça sentido, né? Um refúgio dentro da literatura, né? Da ficção. Ali tudo faz muito sentido. Ali eu me sinto, né? Integrado. Ali tem cosmos, aqui fora tem caos. Então, muitas vezes, a resposta não está só no que tem dentro do livro, tem como está fora. Às vezes, mas esse meu filho fica o dia inteiro naquele joguinho. Você já parou para olhar o que tem naquele joguinho? Vai olhar se lá tem um universo que está mais organizado do que o seu que está aqui. E, claro, né, a sensação de que você encontra na leitura, todos os leitores reconhecem isso, né? Você identifica ali coisas que fazem sentido para você, é seguro, você viaja, você sai, você tem possibilidades. Então, é um lugar muito agradável, né, de estar. E eu acho interessante contrastar também com a falta de sentido que atualmente a gente vive. A gente está num mundo bastante, né, caótico, e esses lugares são de muita interesse. Tem uma autora que se chama Michelle Petit, que ela fala bastante sobre isso. Ela faz uns trabalhos bacanas na Colômbia, com bibliotecas lá, e trazem... eu trabalhei muito isso no meu trabalho de mestrado, que foi com resiliência narrativa. Sempre trago isso, né, de que olhar para a nossa vida como uma narrativa, e que aqueles perrengues que acontecem são momentos de virada para você poder também pegar aquilo e descobrir alguma coisa sobre você e seguir adiante. Então, de repente, nesses lugares narrativos, a narrativa faz muito mais sentido do que a vida fora dela. Meu palpite, mas a resposta dele é sempre muito melhor que a minha. Cláudio, e para você, qual é o seu ingrediente secreto para essa ligação com a singularidade para o leitor se encontrar, né, subjetivo dentro da sua escrita? Olha, eu vejo que acontece muito isso também, que tem algumas crianças, alguns adolescentes, que eles trazem isso, essa curiosidade, essa necessidade de descoberta, de uma forma muito pessoal, né? Que a gente fala, de onde que ele tirou isso? Sei lá de onde é que ele tirou. A verdade é que ele tem isso, ele traz isso. E eu tenho uma tese que eu acho assim, quando você dá um livro para uma criança, ela pega. Quando você dá, não é? Quando você dá eu contei até pela manhã isso, uma coisa que aconteceu comigo numa famosa feira de livros lá do Rio de Janeiro. Eu estava participando da feira, e aí havia um local lá que eles fizeram assim um mar de livros, né? Uma coisa fechada assim, e com livro no chão, no teto, em tudo que era lugar, que era para os meninos que não tinham dinheiro para comprar livro. Então vieram das favelas, vieram das comunidades, e entraram lá, e talvez muitos deles estavam pegando um livro na mão pela primeira vez. E eu vi acontecer aquilo ali na minha frente. Eles lendo, todos com o livro na mão, lendo com muita vontade, e comentando, passando para o colega, sabe? Esse livro aqui é demais, essa história é bacana pra caramba, leia, né? E isso passou pela minha cabeça pela primeira vez, que assim, quando você dá, né? Quando a criança tem essa experiência de pegar um livro na mão, abrir, olhar as ilustrações, muitas vezes a leitura começa por isso, pelas ilustrações, né? E aí ela arrisca a leitura, começa a ler, né, o primeiro parágrafo de um livro, que eu
costumo dar muito valor para esse primeiro, penso muito nos primeiros parágrafos, porque é aonde eu jogo a minha isca, né? É onde você ganha ou você perde, né? Ele nem vai perde, porque eles também têm isso, eles são rigorosos, né? Eles são rigorosos. Não gostou, e fala na sua cara que não gostou. Mas aí vai em frente, sabe? Então, tem alguns leitores que é muito comum acontecer isso, assim, que são meninos que chegam, se estou me apresentando em algum lugar, eles são meio tímidos, mas vão chegando, e aí falam, sabe, eu já li seu livro, gostei muito, eu também quero escrever um livro um dia igual a esse que você escreveu. Então, são meninos que eles já têm eles querem literatura, eles querem ser escritores um dia, sonham com isso, né? Então, eu não tenho uma explicação, eu não sei por que isso acontece. Mas, infelizmente, não são todos, não são. Mas, de vez em quando, aparece uns leitores assim. Parece, né? a Matilda, né? A Matilda do Roald Dahl é bem assim, a né? Matilda, aquela família dela totalmente pirada, totalmente e ela louca. fica lá, ela vai na biblioteca e ela vai, né? Exatamente, exatamente. Tem uma escritora chamada Sônia Barros, que ela lançou o último livro dela, que chama... Eu demorei para ler, porque eu sou gateiro, sabe? Eu tenho vários gatos na minha casa. E o título do livro é A Menina que Matou o Gato. Nossa. Ai, meu Deus. Aí ela estava lançando 2 livros, né? E um deles era esse. Aí eu comprei o outro, e ela percebeu que eu não comprei o livro. Porque pegou no lugar Pegou no muito lugar muito Não, pessoal. falei, não quero ler esse livro de jeito nenhum. E aí, ela, passado uma semana, assim, ela me mandou o livro de presente. Vai ler de qualquer forma, Aí você não ia Cláudio. se livrar dessa. Exatamente, falei. Aí, assim, eu ainda fiquei em dúvida. Leio ou não leio? Eu posso mentir, falar, nossa, eu li, que delícia, maravilhoso. Mas eu achei que não tinha cabimento fazer isso. Então, me esforcei. E aí, o curioso é que é uma história da vida dela, é uma história real, que ela viveu quando era menina. Então, assim, ela muito pobre, ela foi criada por uma catadora de papéis, e a mulher trabalhava. Então, ela descobriu que tinha uma biblioteca perto de onde elas moravam, e era onde ela passava o dia todo, né? Enquanto a mãe trabalhava, ela ficava na biblioteca lendo. E eu, quando li isso, eu fiquei pensando, eu falei, puxa, como as coisas se dão, né? Olha só a vida dela, tão limitada por uma situação de pobreza, de uma vida difícil, né? E, de repente, ela descobre uma biblioteca, né? Ela descobre um mundo ali que era um mundo que ela se apegou, né? E daí, lá na biblioteca, cai nas mãos dela, e isso ela conta no livro, o livro da Clarice Lispector, um livro infantil, que é A Mulher que Matou os Peixes. E que tem, na minha opinião, é um dos melhores começos assim, de livro infanto-juvenil, porque o título do livro é esse, A Mulher que Matou os Peixes. E aí a história começa assim, infelizmente, essa mulher sou eu. Nossa, Eu acho demais esse começo, eu acho incrível. E aí, ela lendo esse livro, ela viu, né, que essa mulher tinha matado os peixes sem querer, né? E ela também, no caso dela, ela espantou o gato sem querer, e o gato correu para a rua e foi atropelado. Então, com isso, ela conseguiu aliviar a culpa que ela trazia há tantos anos em relação ao gato, né? Enfim. Ela já foi se pedindo perdão, né? Procurando esse perdão por ter feito isso. Exatamente, né? Dizendo, a não foi leitura da proposital. Clarice foi a maneira dela exorcizar esse drama todo, né? Então, é isso, eu acho que tem esses caminhos, os leitores encontram esses caminhos, né, que muitas vezes a gente não tem muita explicação, mas parece que é isso, né? O livro acaba chegando na mão do leitor, de algum jeito, né?
em algum momento eles se encantam. Algum momento. E eu tenho mais um palpite. se Eu dá. acho que quem lê muito tem vontade de viver muitas vidas. Que a sua só não basta. Tem uma né? pressa Então você quer viver também, muitas né? vidas. E a gente acaba veste parece a que tem pele uma dos pressa, né, em personagens. viver outras experiências. Muitas. Bom, ó, estão me chamando aqui, dizendo que a gente já tem o vencedor do Instagram. Quem será? Vai aparecer na tela. Diga. Deixa só aparecer aqui o prêmio, aí a gente já vai fazer a entrega do... Olha lá, Luciano, conseguimos uma! Você que ganhou marmelada. Tem até palmas ali, ó. Não fui eu que coloquei, gente. Marmelada. Será? Se permanecer, porque é. É o que é marmelada, né? Quem postou? A Raquel Vieira Lima. Quem é a Raquel? Raquel, vem cá pegar seu prêmio. É sempre do lado de lá, né? É o cantinho da vitória. Ah lá, ó, você vai pegar o prêmio com o Cláudio. Depois a gente vai liberar um tempinho para você pegar um autógrafo, tá bom? Vamos ver se vai ter mais algum. Obrigada. Dá um abraço. Claro, por favor. E tem aquilo que a gente também ama. A gente ama livro e a gente ama sacola. Mas tem coisa dentro da sacola também que a gente ama também. Não, professor ama sacola. Eu tenho várias na minha casa e eu sei quando some. Quando some uma, eu falo, tá sumindo, sumiu. Ele pediu para fazer uma pergunta. Sim. Vamos ver só se tem mais algum. Lá, tem o Adalbatos Bastos. Vem pegar pronto. seu prêmio. Ele não é do cantinho. Marmelada. Lá, olha. A foto ficou bonita. Aí depois a gente disponibiliza um tempinho para você pegar o autógrafo também com a Fabiana. Tá bom? Pergunta? Eu quero fazer mais uma com o pergunta microfone lá em cima. para o Cláudio. Há algum, assim, se tratando de clássicos da literatura, há algum que você ainda não fez adaptação para infanto-juvenil e gostaria de fazer? De clássico? Tem. Tem sim. Mas deixa eu pensar. Tem vários, então vou pensar em um em especial. Olha, é de uma pretensão enorme, mas eu acho que eu daria conta. Eu só não fiz isso até hoje porque a família desse autor é muito complicada. Acertou. Acertou. Cadê o prêmio? Acertou, muito bem acertado. Olha. Eu tenho um livro que chama Joãozinho, Joãozito, que conta a infância do Guimarães Rosa. E esse livro, lindo, né? uma das filhas interditou. E foi uma decepção muito grande, porque foi um livro pronto, né, ilustrado, pronto, ia ser lançado na Flip. E para a gente foi uma coisa assim, a gente ficou, a Simone Matias, que é a ilustradora, a gente ficou uma tristeza enorme assim. E não teve jeito. Tentamos de todas as maneiras, não teve acordo. Era um absurdo, era uma coisa que foi adquirindo um caráter assim meio surreal, entendeu? A negociação já estava assim num ponto que os direitos autorais, ela estava pedindo que fosse 100% dela, um livro que ela não escreveu, certo? A filha estava pedindo. Bom, enfim, mas ficamos assim, e 5 anos essa situação durou. E aí, na mesma Flip, eu estava lá, num bate-papo, não sei o quê, e aí, quando terminou, tinha um grupo assim, de pessoas na frente, e me chamando, e gritando, um pessoal feliz. E eu falei, nossa, quantos leitores, né, felizes. Mas não era o pessoal da editora Record, que está falando assim, olha, já podemos editar, porque o Supremo... Não. O próprio Supremo ele mudou a lei. Quer dizer, na verdade, voltou a ser como era. Então, assim, a gente pode escrever sobre quem a gente quiser.
Se eu quiser fazer a sua biografia, eu faço. Agora, se ela ler e tiver coisas desabonadoras ou inverdades, ela me processa. É isso. Né? Essa era a lei. Depois, teve uma mudança que era assim, o nome de uma pessoa era como se fosse um produto, como se fosse leite condensado. Então, se eu falasse João Guimarães Rosa, eu tinha que pagar royalties. Royalties. Então, um treco meio absurdo, né? Quando a gente pensa assim... Trabalhar com as pessoas reais Tem, Mick Jagger deve ter umas 50 biografias não autorizadas, né? Porque lá fora é assim que funciona. Então, daí, vamos fazer. Daí o livro finalmente saiu, né? E aí, nessa pesquisa que eu fiz sobre a infância do Guimarães, eu encontrei uma carta dele que ele falava assim, que ele sabia que as crianças não tinham condição de entender o trabalho dele, mas que ele adoraria que alguém fizesse essa filtragem, né? Aí eu pensei, sou eu, vou fazer. Já estou acostumado a apanhar da família Já estou acostumado com essa família, mas nunca fiz. Mas quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Vem aí uma novidade. Diga. Isso que ele falou mais engraçado que vocês imaginam. Que ele tem no braço gravado a capa de Grande Sertão Veredas. Como? Você tem no braço a capa de Grande Sertão Veredas marcado, né? Você tem ele. Então você tem. Ele é tão apaixonado por Guimarães Rosa que tem no braço a capa do livro, né? Então, as pessoas sofrem com a família do Drummond, do Guimarães Rosa e da Anita Malfatti. Sofrem. Existe uma coisa muito interessante sobre a norma culta, né? Então, nós trabalhamos com a norma culta, que é uma língua morta. Né? Nós trabalhamos com um defunto, correto? Michel de Certeau já disse isso também, que funciona na França, a gente trabalha com um defunto. E quem tem filho aqui adolescente, deve ter uma coisa muito engraçada, que é quando eles começam a escrever, você começa a corrigir. Né? Mas você começa a querer levar essa pessoa para a língua velha. Né? Então, por exemplo, meu filho escreve assim, MDS. Ele está dizendo, meu Deus, MDS. TMJ, tamo junto, que na realidade é estamos juntos na língua morta, né? BFS, bom fim de semana, né? E assim por diante, né? Então, mas eu penso, como escritor como Rosa, que eu adoro, eu também, né? Enfrentou a indústria, né? A indústria editorial, para colocar aquela linguagem que ele fazia, né? Que foi criticada até por outros escritores. E assim, como seria para vocês escrever nesta língua que eles usam hoje, que não tem A, E, I, O, U, não tem vogal. Eles escrevem sem vogal. O WhatsApp deles é É indecifrável. sem vogal, não tem vogal. É indecifrável. Né? É uma língua sem vogal. Então você para ali, você vai só com fonema MDS, que esse é meu Deus, meu Deus do céu, escreveu Deus. Então, assim, como é que vira a vida do escritor com a editora? Se ele tentar escrever nessa língua viva, que é a língua deles. Eu acho que você está trazendo bem esse nosso amor pela língua, né? Porque é isso, ela é viva, você não consegue segurar. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, eu recomendo. Eu gostei muito do livro Latim em Pó. O Latim em Pó, do Galeano, é bem bacana isso. E a gente vê esse organismo que é vivo, você não tem controle. Eu não conseguiria escrever, eu acho que dessa forma, porque já perdi esse bonde. Né? Seria um grande desafio e teria que ter uma parceria de alguém que fala nessa língua. E você citou o Guimarães Rosa, né? É preciso ter muita vontade, muita qualidade, né? Porque ele fez uma coisa que só ele foi capaz de fazer, né? E bancou isso. Então, não é para qualquer um, não é para poucos. Eu, de verdade, não sou a pessoa indicada para seguir por um caminho desse. Mas, também, como você, eu preciso de legenda em WhatsApp, essas coisas eu não consigo. E acho que isso é o não saber que a gente persegue, porque eu quero sempre ser surpreendida, e a língua faz isso com a gente o tempo todo.
né? Então, é prova de que ela está viva e que a gente está sempre andando atrás. Muito, muito desafiante. Mas, se a gente for vasculhar, é capaz que já tem alguma coisa escrita dessa forma, viu? Bem capaz. É possível, bem capaz. é possível. Porque eles utilizam tanto isso nas legendas das fotos, sim, né? Sim. E quando eles misturam essas siglas, mas em inglês, aquele LOL, POV, POV. Eu vi há muito tempo um livro que era assim, o WhatsApp saber. dos deuses, que era uma brincadeira com a mitologia grega, em que eles faziam, porque era a própria proposta editorial, que o diálogo das personagens era como uma conversa de WhatsApp. Então, tinha isso. É interessante porque se apropriou da língua, né? Sim. Eu fico achando que ainda é um pouco cedo, mas eu acho que... Eu fico pensando, onde é que isso vai dar? Eu acho que vai dar em alguma coisa. Vai dar alguma coisa. Não sabemos no quê, mas... Latindo nisso aqui. Porque a língua é isso, né? É uma coisa viva, né? Agora, eu vou contar uma coisa muito curiosa, porque eu tenho um livro que chama Alfabeto Escalafobético. Isso. E esse foi um livro que, entre outras coisas, ele foi comprado pela Prefeitura de São Paulo, e eu tive que fazer todo um circuito por várias escolas, e eram sempre turmas de pequeninos, assim, sabe? Estavam praticamente sendo alfabetizados mesmo e tal. E eu fiquei muito assustado, porque a ideia era falar sobre todo o alfabeto, de A a Z, né? O livro tratava disso. Então, era um livro assim muito experimental, né? Então, eu tinha pedido para o editor se eu podia escrever poesia concreta, se eu podia escrever soneto, se eu podia escrever... Enfim, eu queria fazer uma bagunça muito grande ali com as formas, com os formatos de poesia. E me permitiu, então, eu fiz. E aí tinha um poema que era a letra K, que eu brincava com o KKK da internet, né? Que a gente coloca... Alguém mandou uma mensagem pelo WhatsApp, você vai, KKK. E aquele bando de piquitico, assim, eu falei, gente, eles não vão entender nada, né? Quando chegar no K, eles vão falar, o que é isso? Mas, enfim, não tinha como fugir, o poema era esse. E aí, quando o poema foi mostrado no telão, eles, antes de eu falar qualquer coisa, eles... Eu falei, gente, como é que eles... Como é que eles sabem? Eles mandam mensagens, por acaso, né, nessa idade, mas provavelmente mandam. Então, enfim, eu fui tomado, assim, né, o meu preconceito, sei lá que palavra usar, né, quebrou ali na hora, porque eles sabiam muito bem do que o poema tratava. Bom, pessoal, agora a gente tem que fazer o quiz para a gente ver os nossos vencedores e se o Cantinho vai levar de novo. Mas a Fabiana está com... 2 minutinhos, é tão rápido, né? Isso, super legal. Então, assim, eu vou pedir licença e desculpa para o Luciano. A gente vai terminar no horário, tá? Vai. Tenha Mas fé, aí a gente... acredite. Porque é um objeto tão interessante. O seu carro é rodízio? Então, vou pedir desculpa para vocês, então. Então, vou pedir desculpa para vocês também, né? De repente, a gente pode extrapolar um pouquinho o horário. Só para ela compartilhar com vocês. Que eu fiquei segurando isso aqui o tempo todo, né? Preciso contar para vocês o que é isso. E o que Mas isso também contar. a gente pode fazer rapidinho. assim, ó. E se fizermos assim? De repente, a gente faz o quiz e encerra com essa sua apresentação. Porque daí a gente já fecha com chave de ouro. Como a gente já sabe, né? Que não sabe muito porque eu mudei. lindo. Eu mudei. Vai ser outra coisa. Então não. Então, eu sou ansiosa. Então, vamos fazer assim. Você apresenta, né, o objeto. Ficou ansiosa. Pra gente. E aí, depois, a gente faz o nosso quiz. Pode ser? Combinado? Então, perfeito. Pode, né? Então, assim, nós estamos aqui nessa conversa que está sendo muito, muito interessante, trazendo um dos presentes que a literatura traz, que são as diferentes perspectivas, pontos de vista. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições. Polifonia, né? Muitas vozes, muitas vidas, tudo a gente amplia para muitas possibilidades. E aí tem uma história da tradição popular que se chama Uma Questão de Interpretação.
Então, eu fiquei pensando aqui nela, e eu trouxe esse objeto, que é um sino tibetano, que pode ser usado para a gente chegar a um estado de meditação, mas pode também ser usado para a gente fazer uma viagem agora e ir para o território dessa história. Ela é curta, mas eu acho que ela vai ter uma conversa boa para a gente hoje. E não é a que eu contei de manhã, você viu, né? Lógico. Então, vamos lá. Num reino muito distante daqui, havia um monastério onde vivia um grupo de monges em constante contemplação e meditação. Eles tinham um jardim belíssimo, que era considerado o jardim mais bonito do lugar. Acontece que, nesse lugar, havia um imperador, que era um tirano, e era um tipo de pessoa, não sei se vocês já conheceram alguém assim, que quanto mais tem, mais quer. Ele não queria ficar para trás em nada. Tudo dele tinha que ser melhor do que de todo mundo. E diziam que o jardim dos monges era superior ao jardim do imperador. Não, ele não ia admitir aquilo. Tanto que resolveu verificar pessoalmente. E foi até lá para ver se o jardim tinha tudo aquilo que as pessoas diziam ou era exagero. E quando chegou e olhou com seus olhos, viu que o jardim era muito melhor que o dele. Mas como mandar embora aqueles monges tão pacíficos, sem ficar assim impopular? Então, ardiloso como era, o imperador resolveu propor um desafio. Não era como o seu quiz, mas era parecido. Ele disse que ia fazer um combate, assim, né? Um debate de alto nível, que ele ia querer saber se os monges que tinham direito àquele jardim, àquela terra toda, eram sábios ou se estavam lá só perdendo tempo. Queria um debate. Ele ia colocar o sábio do reino para fazer um debate público com o representante dos monges. Mas os monges não estavam assim preocupados em ganhar de ninguém, em disputar, eles não conseguiam nem decidir quem ia representá-los. Mas o jardineiro disse: não, eu vou lá resolver isso para vocês. Então os monges ficaram no monastério, o jardineiro, na sua simplicidade, foi até o palácio, e lá estava, no palquinho, todo importante, o sábio, usando um turbante com um penacho. E quando o sábio, usando o turbante e o penacho, viu que ele ia debater com aquele homem simplório, sujo de terra, ele falou: não vou nem gastar o meu latim aqui. Eu vou começar, e para ganhar logo, já vou fazer... Vai começar agora. Olhou para ele e fez assim. O jardineiro nem se importou e fez assim. As pessoas ficaram igual a vocês, assim. Mas o sábio, entendendo que a coisa estava ficando séria, fez assim. O jardineiro, na mesma hora. Nessa hora, o sábio começou a transpirar, tremer, estava visivelmente assim, afobado. E aí ele foi, olhou para todos os lados e pegou uma laranja e mostrou a laranja. O jardineiro, que estava lá com as coisinhas dele, mexeu lá no bornal e pegou um pedaço de pão. Aí o sábio falou: não, reconheço, ele venceu, sinto muito, majestade, mas este homem é o suprassumo da sabedoria. E aí as pessoas aplaudiram, mas sabe quando aplaude e não entende nada? E o sábio, que estava acostumado com a plateia que nunca atingia o seu grau de sabedoria, né? Afinal ele era o sábio, ele falou: bom, tudo resolvido, o jardineiro foi embora, e as pessoas ficaram lá, não iam embora. Ele disse: bom, quero que vocês que estão aqui apreendam o grau de sabedoria do meu oponente. Bom,
Então, vou explicar para vocês, que vocês vão ver como que foi. Eu quis começar logo, sem gastar muito meu tempo, já dizendo para ele que maiores sempre são os poderes de Deus. Ele não se incomodou e logo me disse que estamos aqui, na Terra. Então, ele trouxe o debate para um nível bom. Mas aí, mostrei para ele que estamos aqui sós, nessa condição humana tão difícil, tão sofrida. E ele me lembrou que não estamos sós, temos toda a humanidade a compartilhar o mesmo destino. Fiquei tão apavorado que aí eu apelei e peguei uma laranja para mostrar para ele que há coisas que somente a natureza, essa maravilha, é capaz de produzir. Mas aí ele me derrotou mostrando o pão, dizendo que somente o encontro do homem com a natureza é capaz de fazer maravilhas como aquele pão. As pessoas ficaram assim, nossa, nossa, incrível, né? Que palestra, nossa, saí lá me sentindo. Caderno 2, assim, total. E aí, o nosso jardineiro chegou lá e os monges, apesar de não serem assim competitivos, eles estavam curiosos, porque tratava-se da vida deles, e quiseram saber como que foi. E o jardineiro foi todo resolvido, vocês vão ter que sair daqui, está tudo bom. Mas conta como foi. Bom, cheguei lá, tinha um homem com um penacho, apontou o dedo para o céu, dizendo que ia chover. Eu apontei para baixo, porque sou jardineiro, bom que molha as plantas. O homem era meio assim, me mostrou um dedo, coitado, que tinha um calo enorme. Aí, lógico, mostrei a minha mão cheia de calos, para que ele não ficasse envergonhado. Acho que ele estava com fome, pegou uma laranja, eu peguei meu pão. E foi isso. Às vezes não é certo nem errado, é tudo uma questão de interpretação. Né? É isso mesmo. Nossa, maravilhoso. Essa você não conhecia? Não conhecia. Então tá bom. Adorei também. Então tá bom. Bom, pessoal, vamos então para o quiz? Então, nós vamos agora para o quiz. E agora, ninguém é amigo de ninguém, não é verdade? Na hora do jogo... Ah, não é Ubuntu? Não é, todo mundo não vai acertar junto? Não, agora, na hora do jogo, não tem Tá bom. isso. Jogo é jogo, treino é treino, e onde a amizade acaba. Não é no bingo da Tupperware que acaba essa amizade? Tá valendo pouco essa amizade. Lá em casa, o bingo da Tupperware, ninguém é amigo de ninguém e os laços eles são interrompidos. Brincadeiras à parte, né, para a gente descontrair. E aí, só lembrando que tem que estar seguindo a Ela Editora e a Perabook nas redes sociais. E uma vez que entra, eu vou pedir para vocês não saírem da tela, porque senão vocês vão ter problema de conexão depois. Deixa eu só aparecer aqui e aí a gente já começa. São perguntas muito difíceis. Só quem tomou nota realmente é que vai conseguir passar na prova. Só quem for muito sábio. Só quem é muito sábio. Quem prestou atenção e quem ficou... Olha, tem gente que já se ajeitou, tá? E que está aqui desde de manhã, então ele sabe todas as respostas. O tempo computa ponto, tá, gente? Então, tem que ficar bem ligado. Olha lá. Pode... Oi? Isso, quem tiver com dificuldade pode vir aqui na frente. Ler o QR Code, né? Ah, lá, já entrou um. O Luciano já na sequência. Ele já estava com a página salva. O Luciano está um problema com isso, né? Eu percebi. Gente, que isso? Ah lá, Isabel. Detalhe que o Luciano Kátia. foi bem lá pro cantinho da sorte. Não, ele já deu um jeito de chegar no cantinho da sorte. Você sentou no lugar da vencedora da manhã. Você viu só? Supersticioso. Pois é. E aí, assim, agora, só que agora pode ser que o jogo vira, né? Porque de manhã teve vencedores aqui nesse meio também. Mas então, ele não vai... A sorte está lançada. Depois que você, girou aí muita coisa pode ter. Remexeu todos os chakras, né? As energias. Vamos lá, Marli, Mara. Vou dar mais um tempinho, tá? Para dar tempo de mais gente entrar.
Luciana, Adriana, quem tiver com dificuldade... Isso, pode chamar aqui as assistentes de palco, que elas ajudam também. Não pode entrar, viu, Luciana? E a Helenice está com 2 celulares. Não, mas a Helenice é essa caveirinha aqui, não é? Ah lá, ela entrou. Não, ela está com... Quem que é a outra Helenice? Ah, a Helenice está ali em cima, né? Porque tem uma Helenice aqui, já quero ver, porque senão a gente já desclassifica. Ela está com 2 celulares. Ela quer competir 2 vezes. Não. Lá temos a Sula, o Enzo, Valentina, Roberta Mariano. Eu adoro os avatares. Muito São super bonitinhos, fofinhos. né? É a pessoa que escolhe? Não. Não. Aleatório. Os bichinhos não... Dá para escolher? Ah, tá sabendo mais que eu. Quando eu entro, vai de uma vez. Eu achei que não dava para escolher. Achava que era o destino que escolhia para mim. Então é isso. Ainda dá para escolher. Isso aí. Isso eu não sabia, realmente. Riobaldo, Raquel, Ana. Vamos lá. Claudineia, Não Luciana. vale torcer pro Quem Riobaldo, ainda não hein? entrou, vou Não dar vale mais um torcer pro tempinho para Riobaldo. entrar. Tá bom? Oi, dá para mudar? Olha, tô aprendendo coisas aqui. Já tem o Cláudio. O Cláudio está torcendo pro Riobaldo. O Cláudio? Está torcendo pro Riobaldo. Ah, Cláudio. Já tem torcida? Já tem seu preferido? Torcendo pro Riobaldo, Tá olha certo. só. Vamos lá. Vou esperar mais um pouquinho. Entrou só 32. Vamos entrar mais um pouquinho aí. Priscila, a Lígia, a Adriana. E o prêmio é aquele que a gente deixa num lugar diferente, assim, né? Porque tem coisas que têm um valor afetivo também. E quando a gente vence, o valor é outro, né? Então, o gosto da vitória se torna um troféu. Lá, tem um que entrou como eu. Eu quem? Você? Eu quem? Eu. Tem uma que entrou com o nome de eu. Gostei. Vamos lá? Posso iniciar ou alguém mais vai tentar? Posso? Então, lá, tá entrando ainda. Eu tinha visto que a Valentina tinha arriscado. Oi. Não, eu vou esperar minhas amigas. As amigas da bagunça. Gosto muito. Isso, e uma ajudando a outra. Olha ali, o Ubuntu. Vamos lá? Espera mais um pouco, a gente começa. Podemos começar? A Kátia entrou. Tem alguém que está com dificuldade de conexão? Eu espero. Não? Então, podemos iniciar. Agora é para valer, hein? Agora é jogo. Fala, educador. 3, 2, 1 e é um quiz. O autor, Cláudio Fragata, além de autor, é um encanto, realmente, jornalista e editor, um grande comunicador, concordo, ator e atleta. Então, o que será que ele é além de autor? Devia estar aí também o gateiro, né? Tinha que estar aí um gateiro também. Lá! Isso aí! Gosta de vibração. Muito bem. Teve 3 que achou que ele é um grande comunicador. E ele é, realmente. E um ator e atleta. Fica a dica, Cláudio. Para você aparecer mais nas câmeras. Tá vendo? Vamos ver o trecho. Olha lá, o pódio. Luciano... Olha! A voz do povo, Marmelada. não tenho nada com isso. Olha, ele tinha que acertar. Também acho. Marmelada. Luciano, fica a dica. Mas olha só, a Rosângela, ela tá no encalço dele, 931. Então, Rosângela, te dedique. Fabi Silva também tá próxima. E, a Fabi e a Sula teve empate técnico aqui, hein? Quem é a Fabi e a Sula? Muito bem. As duas. Ih, tá no cantinho. Então, ficam espertas as duas. Dá para virar.
Ontem teve uma pessoa que não apareceu no pódio e que levou no final. Ó, tá pegando o ouro. Vamos lá, avançar, próximo. Agora é verdadeiro ou falso? O livro Ubuntu e Outras Histórias Africanas foi selecionado para o Clube de Leituras das ODS da ONU. Isso é verdade ou é mentira? É verdadeiro ou é falso? E aí, gente? Uau, muito bem. 31 pessoas. Eu acredito que esses 3 foi na hora do nervosismo. Tem hora que a tela escurece, assim, sabe? Aí a gente clica errado. Vamos ver um cheirinho do pódio, como é que ficou? Epa! Quem é Mar? Luciano. O Mar. Quem é Mar? Luciano, o Mar o Mar vai te engolir, hein? Ó, o Mar. Vai vir uma onda. Ó, o Fabi Silva, a Rosângela e a Priscila. Vai ser impugnado. Olha lá. Eu acho que ele decorou. Então, mas tem chance. Vamos para o próximo. Teve o Adal subiu 4 posições porque ele bateu um recorde de avanços. Ó. É o iPhone. Acho que tinha que ter sido uma regra, né? Fica para os próximos. É verdade. Talvez o iPhone esteja... Pode ser. Vamos lá, agora é um quiz. Qual deles é um livro do autor Cláudio Fragata? 6 Tombos e um Pulinho, O Caso do Patinho que se achava feio, Ubuntu e Outras Histórias Africanas, Mitai conta até 10. Tem um que que passou várias vezes aqui na tela, né? Acho que foi Santos Dumont. Não posso falar, não posso dar dicas. Ah lá, 6 Tombos e um Pulinho, isso mesmo. E eu quase coloquei do lado dele esse livro, o 6 Tombos e um Pulinho. Aí eu falei, não, melhor não. As meninas, vamos pôr o Zé Perri. Eu falei, melhor. Vamos lá ver o pódio, como é que ficou? Adal, o Adal, ele tá no teu cangote. Agora eu vou abrir mão, porque eu sabia as respostas e fui sentar lá. Então, ele estava 2 vezes munido de possibilidades de ganhar. Mas olha só, foi digno, a Lucimara bateu um recorde de... Foi digno, foi pressionado moralmente e respondeu. Foi. Faz favor. Mas olha só, a Lucimara, ela bateu um recorde de avanços e subiu para a 11ª posição. Então, ó, tem jeito ainda. E faltam duas para o final. Então, vamos lá. Eu acho que... Bom, verdadeiro ou falso? A Fabiana Prando e o Cláudio Fragata são sinônimos de literatura. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Ou não? Eles são o avesso... Não tem nada a ver com literatura os dois. E aí? Verdade ou mentira? Eles são ou não são? Ele saiu na mais fácil. Vamos ver. Muito bem. Vamos ver o pódio? Placar. Vamos ver. A Rosângela tá ali. Mas a Rosângela tá encostando, hein? A Rosângela tá encostando. E a Priscila também não tá longe, não, viu? Tô chegando aí, né? Calma aí que eu tô chegando. Ó, 5 jogadores atingiram uma sequência de 3 respostas. Então, ela teve um impulsionamento. Vamos avançar? Agora é a última, é a pergunta da verdade. Essa é a que separa os meninos dos homens. Esse encontro com os gestores de Cotia e os autores Fabiana Prando e Cláudio Fragata foi incrível. De 30 a 100, tem um ponto o ponto correto, né? É o ponto, tem a pontuação maior. Desliza e dá uma pontuação aí. Esse confunde? É para separar o joio do trigo, esse.
Vamos ver. Teve uma resposta média. Mas tivemos... Isso, eu sei. Parece. Uau! Pontuação de videokê, né? Uau! Você fica acreditando. Nossa, como eu canto bem. Engraçado que a gente fica tenso, né? Vamos ver o placar final? Agora é o placar final, hein, gente? Lá vai. Vamos ver o pódio do Fala Educador. A Lígia, em terceiro lugar, parabéns! Priscila, arrasou. E em primeiro lugar, Adalberto. Parabéns! Vem receber os prêmios com os autores. Deixa ali pertinho. Vem receber o prêmio de vocês. Ó, o Adalberto, pega ali com o Cláudio Fragata. A Priscila aqui com a Fabiana. E cadê a Lígia? Ah, sim. Espera só um pouquinho que o Cláudio já te entrega. É, esse é da Perabook. Pela Elo. Aí depois vocês podem vir para pegar autógrafo, tá bom? Gente, ele lutou muito para isso, né? Nossa, tava desesperado, não respirava. Não dá um nervoso? Pronto, agora eu vou. Cláudio, aqui, ó, para entregar para ele. iPhone, né? Quando a tecnologia. É, o iPhone. Só para iPhone, só para essas demais. As pessoas levam a sério, né? Você vem eu com iPhone, o pior é que você deixei. Uma vez eu consegui lá. Bom, pessoal, quero agradecer imensamente a presença de vocês, a disponibilidade. Agradecer ao Cláudio e à Fabiana pela presença, pela disponibilidade. Não teria sido o mesmo sem vocês. Muito obrigada mesmo. Eu me sinto lisonjeada mesmo em estar aqui com vocês. Muito obrigada. E muito lisonjeada de estar também com os meus vizinhos, porque eu moro do ladinho de Cotia. E eu tô ali em Osasco, do ladinho. Somos vou pegar carona. Por isso que eu tô enrolando, é que eu tô esperando dar o meu horário para irmos juntos. Aí eu já vou junto com a caravana. Eu quero agradecer a vocês pelo encontro de hoje e dizer que eu estou sempre à disposição para conhecer as escolas de vocês. Naquela ideia assim, me chama que eu vou, porque o encontro com os alunos, com os leitores, é onde a história do livro se completa, né? Então, saibam que a gente está sempre disponível e para seguir nessa conversa, nesse diálogo, foi muito, muito bom. Obrigada. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito importante. Eu quero agradecer também a presença de vocês. Eu acho muito feliz essa ideia de saber que o livro nos une, saber... Mais uma vez, a gente saber que estamos juntos, né? É sempre bom a gente estar junto. E eu espero que encontros como esses se repitam mais vezes. É muito importante que eles aconteçam. E muito obrigada, Cotia. E vocês merecem muitas palmas, porque foram perguntas maravilhosas.